mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em seu coração. Aí vem agora a questão do mistério. Não pergunte em teu coração, isto é, quem subirá ao céu? Espera aí, irmãos, é uma religião de mistério. Então vamos escolher um de nós aqui. Qual que se candidata a subir ao céu nesta manhã? Para trazer a Cristo até nós? Alguém vai se candidatar? Né? É isso que Paulo está dizendo. Não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Alguém se candidata a fazer isso por nós, transcender, subir ao céu e trazer uma revelação nova para o povo de Deus nesta manhã? Alguém se candidata? É isso que Paulo está dizendo, seguindo a linguagem dele, do apóstolo. Ou, quem descerá ao abismo? Alguém se candidata então, já que não se candidatou a subir ao céu, se candidata a descer ao abismo, isto é, para levantar Cristo, ressuscitar ou trazer Cristo, levantar Cristo dentre os mortos, ainda mais quando fala mortos, né? Tem toda uma relação assim meio misteriosa. Seguindo a linguagem dele, porque se diz, a palavra está perto de ti, a palavra testemunhada, a palavra do poder de Deus, a palavra da salvação, ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Paulo está dizendo, Deus não projetou uma religião o cristianismo não é uma religião de mistério, mas é uma religião de fatos, que aconteceram na história humana, e é isso que Paulo está dizendo aí. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É isso que está no texto. Porque com a boca se confessa, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Então Paulo vai entrar na questão da pregação, e ele vai dizer assim, o profeta Isaías está dizendo, mas o povo não gosta, Senhor, de religião de fatos históricos, o povo gosta de religião de mistério. Isaías estava dizendo, o povo gosta de mistério, e ele mesmo estava reclamando e dizendo, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou? Quem creu? E ele então vai falar o princípio da pregação, que como crerão se não ouviram, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. É mais ou menos assim, irmãos. O verso 17 vai concluir dizendo assim, porque a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então preste atenção nesse princípio. Enquanto Isaías está dizendo quem acreditou na nossa pregação, ele está também dizendo assim, como crerão se nós não testemunharmos para eles, se não pregarmos para eles? Ou seja, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Adianta o pregador subir o púlpito e ficar, creia, igreja, creia, irmão, ímpio, creia. E o ímpio vai virar para ele e falar assim, mas crer em quê? Crer em quê? Algum mistério? Não, os fatos têm que ser testemunhados. O fato de que Deus enviou o seu Filho, e de que Ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, que Ele subiu aos céus, que Ele voltará em glória para buscar a sua igreja, que o Evangelho é o Evangelho transformador da graça de Deus. Agora, como crerão se não ouviram nada do Evangelho? Creia,
mas vou crer em quê? Então parece que nós estamos querendo que os homens creiam, sem nós testemunharmos e anunciarmos pedagogicamente o evangelho, o cristianismo, esses fatos que levou Cristo a dar o seu Filho por nós. Então, não adianta gritar com o ímpio, creia, que ele vai te perguntar, crê em quê? E você vai ter que saber explicar isso. Aí eu pergunto, todo mundo aqui está preparado para explicar isso? Hein? É mais fácil ficar gritando então com o ímpio para crer, né? Se a gente não estiver preparado para explicar isso, é mais fácil ficar falando para o ímpio, creia, creia. Não é verdade? Sem apresentar a ele o conteúdo do evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conteúdo do evangelho. Um dos grandes desafios que nós temos hoje como igreja, irmãos, é conhecer e testemunhar o testemunho do evangelho. Porque se fala muito no evangelho, pouco se conhece dele. Então, tem aí na nossa lição uma definição do que seria uma evangelização. A igreja levar o conteúdo do evangelho diante da sua geração. Então fala aqui, evangelização é a proclamação essencial da igreja, da pessoa de Jesus Cristo. O que nós temos a anunciar? Nós não temos fábulas a anunciar para ninguém. O que nós temos a anunciar, o que é o teor do evangelho, é anunciar a pessoa de Cristo. Aí fala aqui, olha, que consiste no anúncio de suas perfeições. Essas suas perfeições aqui é da igreja ou é de Cristo? De Cristo. Então, perfeitamente. Das perfeições de Cristo, da sua obra salvífica, ou a sua obra salvadora. A pessoa precisa de conhecer o plano da salvação. As pessoas não caem de paraquedas. Elas precisam de conhecer o plano da salvação. Hoje à noite mesmo, nós vamos estar recebendo membros em profissão de fé e batismo, profissão de fé, batismo infantil. São pessoas que um dia o evangelho foi apresentado para ele. Um dia você creu em Jesus como seu Salvador, não creu? Por quê? Porque o evangelho lhe foi apresentado. Porque você entendeu que a sua vida teria um sentido ali, senão você jamais teria abraçado este evangelho. Você entendeu que a sua vida teria um sentido ali. Então, esta obra, anunciar a perfeição de Cristo, a obra salvadora dele, aquilo que as Escrituras ensinam. E aqui vai nos dizer que nesta obra da evangelização, ela tem dois aspectos. O nosso papel é o anúncio, a proclamação. Mas só que eu quero te dizer uma coisa, você pode anunciar o evangelho, e essa é a sua tarefa, mas você não pode converter o coração do pecador. Tem alguém aqui que pode fazer isso? Converter o coração do pecador? Não esqueça de um senhor que falou assim, eu vou lá naquela igreja, você deixou para lá que eu vou converter uma meia dúzia lá. Falei, então você pode ficar por aí mesmo, você não converte ninguém. E o Moody que conta a história dele, do indo pregar e o bêbado lá na rua caído lá, todo alcoolizado, e gritando com ele, pastor Moody, está lembrado de mim? O Moody olhou e falou, não. Ele falou assim, eu sou aquele que o senhor converteu aquele dia que o senhor pregou da outra vez, que o senhor veio aqui. Aí Moody olhou e falou assim, então fui eu mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, você não estava nessa miséria aí não. Então, na verdade, nós só podemos anunciar, converter o coração do pecador, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Mas não tira de nós a responsabilidade de anunciar, ok? Então, a dupla face da evangelização, a proclamação da igreja e a operação do Espírito Santo no coração
do pecador. Então fala aqui, significa confrontar os homens com as reivindicações de Cristo, ou seja, levar ao conhecimento dos homens aquilo que a palavra de Deus requer de nós. Então a tarefa da evangelização, uma vez que nós fomos salvos, é para levar essa transformação também a outras pessoas. Então vai dizer aqui o seguinte, a igreja, ela não pode trocar a palavra de Deus pela experiência pessoal. Isso tem sido um problema muito sério nos nossos dias, irmãos, que a palavra de Deus tem sido trocada pela experiência pessoal. As pessoas gostam muito mais de ouvir testemunho. Eu era assim, eu era assado, agora eu sou assim, né? Gosta muito mais de ouvir essas histórias do que de ouvir a pregação da palavra de Deus. E as nossas experiências são muito boas. Cada um de nós deve ter uma experiência pessoal com Cristo, com o Evangelho, mas nós não podemos impor a nossa experiência no outro, porque a graça de Deus opera no coração de cada um de nós da forma diferente como ela opera no coração do outro. Nós não podemos impor o nosso testemunho, a nossa experiência pessoal sobre a vida do outro. O bom exemplo disso é o apóstolo Paulo. O testemunho da conversão dele foi muito dramática. Ele ficou cego, 3 dias ele não enxergou nada, não comeu, não bebeu, não enxergou. Já pensou Paulo pregando isso agora para os irmãos? Ó, irmãos, a verdadeira conversão é assim, a pessoa cai no chão, fica cego, fica 3 dias sem comer, depois vai um irmão da igreja lá, põe a mão na cabeça dele, ora por ele recupera a vista, recupera a fome. Já pensou se Paulo tivesse pregado o evangelho nesses moldes? Não, ele foi mostrar que o evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Agora, o Espírito que opera no coração do homem, ele opera de forma diferente. Se cada um aqui for contar a sua história de conversão, ou a sua história de fé cristã, vai contar de uma forma diferente um do outro. E isto é assim mesmo que as coisas acontecem. Então, a igreja, ela é o resultado histórico da misericórdia de Deus. Ela não pode criar uma mensagem para pregar. Ela recebeu uma mensagem para proclamar ao mundo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Abre aí 2 Timóteo 4, para você entender isto. Então, a igreja não é a mensagem é Cristo. O papel da igreja é apontar para Cristo. E essa história, vem para a minha igreja que seus problemas ficam resolvidos. Não é a forma de evangelizar. Venha para a minha igreja que seus problemas... Nós devemos amar a nossa igreja, mas nós temos que saber que a igreja não é a mensagem. A mensagem é Jesus Cristo, tá certo? O conteúdo da mensagem é Jesus Cristo. Senão a gente começa a pregar a igreja no lugar do evangelho. E isso é um erro terrível, né? Não, você está com a igreja, que a igreja não está com nada, não. Vem para a nossa igreja que aqui tudo resolve, né? Então, a igreja passa a ser a mensagem, e não Cristo a mensagem da igreja. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque vivemos tempo que essa pregação não está assim tão clara. Acharam aí? Capítulo 4, versículo 2, leiam. Você, como estudioso, intérprete da Bíblia, quando você leu esse texto, o que você acha que a igreja tem para pregar para o mundo? Ela pode criar uma mensagem para pregar? Ou ela tem que submeter a uma mensagem que lhe foi dada para anunciar? Como que você entende? Hein? Segunda opção, o que o texto está dizendo aí? Como que você entende isso?
Pregar o que está no livro, pregar a palavra. Nós temos o direito de inventar uma mensagem para pregar? Não. Tanto que, se você ler o contexto aí, o capítulo 3, versículo 16, Paulo vai falar assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então agora ele está fazendo uma referência a essa Escritura inspirada por Deus. Prega a palavra. Ele está falando para Timóteo: Timóteo, você recebeu uma palavra para você pregar, inspirada por Deus, que é útil para o ensino. A pregação do Evangelho não implica em pregar aquilo que nós achamos. Eu penso que é assim, eu acho que é desse jeito. Não. E tanto que Paulo está chamando Timóteo para fazer um juramento. Conjuro-te, o versículo 1 do capítulo 4, ele vai dizer assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos. Ele apertou demais o menino, né? Conjuro-te perante Deus. Deus vai julgar os vivos e os mortos, Timóteo. Prega a palavra. O profeta tem que ser fiel à mensagem que Deus o entregou para entregar ao povo. É o princípio da profecia. O princípio da profecia é que o profeta não pode inventar a sua mensagem. Um profeta que não recebe de Deus a mensagem, ele não tem mensagem para anunciar. Tanto que Jeremias 23 vai falar assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas naquele em quem eu colocar a minha palavra, fale a palavra. E a característica do profeta de Deus, e aí eu chamo a atenção porque a igreja é a voz profética de Deus sobre a terra, proclamando esta profecia. Então, o profeta tem que ser fiel à mensagem que ele recebeu do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, prega a palavra. A igreja não é a mensagem, mas ela tem a mensagem da cruz para proclamar aos homens. Então, o que é evangelizar? Evangelizar é pregar a palavra de Deus, com fidelidade, com discernimento, com submissão, com obediência à palavra de Deus, sabedoria. Então prega a palavra. Tanto que ele fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Timóteo, não faça outra coisa, não invente a mensagem, seja fiel à palavra de Deus. E o texto seguindo aí de 1 Timóteo 4, ele vai dizer assim: porque haverá tempo em que os homens não suportarão as sãs doutrinas, que é a palavra inspirada por Deus. Eles vão cercar de homens segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira para os ouvidos. Eles vão escolher o que quer ouvir. É mais ou menos como você me convidar para pregar em algum lugar e começar a recomendar a mensagem. Pastor, você vai pregar lá, né? Faz igual um pastor foi pregar numa igreja. Chegou lá, o diácono já buscando ele na rodoviária, já disse o seguinte: pastor, você vai pregar aí, mas fala nada contra a novela aí na igreja não. Tem umas irmãs aí que, se falar contra a novela, fica aborrecida, mal-humorada, e nem volta no culto no outro dia. Não fala nada não, passa de liso. Aí no caminho, ele já deu outra dica: fala nada também contra cigarro não, porque tem uns irmãos lá que eles não fumam não, mas eles produzem, plantam, fumo e vende, fumo de rolo, né? Planta e vende. E eu sei que as coisas eram assim: não fala nada contra língua grande lá não, porque tem umas irmãs que lambem a nuca, mas elas são gente boa, né? Então, não, eu sei que foi encomendando a mensagem. E eu sei que o pregador chegou desiludido lá na frente da igreja e falou assim: irmãos, eu não sei o que eu vou pregar não, porque parece que não pode pregar nada aqui nessa igreja. Tudo que você... já fui mais recomendado do que alma em purgatório, que não parece que não pode, né, falar nada aqui nessa igreja. Vocês têm alguma sugestão aí para mim? Aí um irmãozinho muito espirituoso lá, né, levantou no meio e falou assim: pastor, prega contra aqueles que pregar Jesus na cruz. Não tem nenhum deles aqui no nosso meio. Fala contra aqueles que pregar Jesus na cruz. Não tem nenhum deles aqui no nosso meio. Aí ele falou assim: não, estão todos aqui são responsáveis pelo fato de
Cristo ter sido pregado na cruz, né? Então, irmãos, nós não temos que inventar uma mensagem. Evangelização é a proclamação do Evangelho na íntegra. Os homens vão querer ouvir isso? Nem sempre. Há uma predisposição no coração do homem para ouvir isso? Não. Mas há uma linguagem até muito comum no meio evangélico brasileiro hoje, de que a igreja, para ela ser assim uma igreja moderna, ela tem que falar o que o povo quer ouvir. Eu pergunto se vocês concordam com isso. Alguém aqui concorda com isso? A igreja, para ser uma igreja moderna, atual, ela tem que falar o que o povo quer ouvir. Vocês concordam com isso? Ninguém aqui concorda com isso ou não estão querendo falar? Então, é bom vocês pensarem nisso, porque essa é a mentalidade hoje, inclusive do meio evangélico. Você tem que falar o que o povo quer ouvir, pastor, senão o povo não vai lá. E você sabe que a gente, como pastor, fica tentado a fazer isso? Vocês oram pelos pastores, eles são tentados a fazer isso. Imagina o irmão lutando ali, falando com fidelidade, não o que o povo quer ouvir, mas a mensagem, prega a palavra, quer dizer, a palavra que tem que ser pregada, e ele vê assim, gente, eu estou aqui tentando pregar a palavra com toda seriedade, fidelidade, parece que está dando muito certo, e quem está falando o que o povo quer ouvir, as igrejas estão enchendo e sobrando gente pelo ladrão. Então, não há uma tentação na gente tentar seguir esse ritmo, esse tropel. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque no dia que a igreja fizer isto, ela deixa de ser a agência de anunciação do Evangelho, ela deixa de ser a voz profética de Deus nesta geração, e ela passa a trabalhar não pelo Evangelho, mas contra o Evangelho. E ela então, que papel que ela vai exercer no mundo? Que papel ela vai exercer no mundo? Se ela tomar esse rumo, se ela tomar esta direção. Mas que é tentador, é. Mas sempre foi, não é só agora não, sempre foi muito tentador fazer isso. Tanto que o falso profeta, ele era sempre mais aclamado pelo povo do que os profetas de Deus. Enquanto eles elogiavam o falso profeta, eles batiam na boca do profeta de Deus. Está lá em Jeremias, coitado, tomou até tapa na boca, né? Então, a evangelização é a proclamação fiel da palavra de Deus. E nós temos que entender que a graça de Deus opera no coração do pecador para levá-lo a uma nova vida. Então, o que é evangelização? A proclamação do Evangelho. Mas que Evangelho é esse que você tem para anunciar, irmãos? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: não me envergonho do quê? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Se você não sabe, você precisa decorar esse versículo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E ele ainda faz uma escala, primeiro o judeu, depois o grego. Ele faz até uma escala, primeiro o judeu, depois o grego. Não me envergonho. Será que nós não estamos ficando assim um pouquinho com vergonha do Evangelho, não, nos nossos dias? Pregar o Cristo crucificado parece um evangelho de derrota. O que vocês acham? Não parece um evangelho assim muito triunfalista, não é? Pregar o Cristo crucificado parece um evangelho de derrota, né? Mas Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então não é um Evangelho de derrota, é um Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Ele é poderoso para salvar. Aqui vai dizer o seguinte, que até escrevendo aos Coríntios, ele fala isso, que a palavra da cruz era loucura para os homens, é loucura. Pregar o Evangelho, embora ele seja o poder de Deus para a salvação,
Aos olhos humanos, o evangelho é loucura. E ele dizia que pregou o evangelho, não apenas com palavra, mas também com demonstração de poder. Isso quer dizer, o evangelho que nós proclamamos é um evangelho poderoso, porque ele transforma o coração do pecador. Se pessoas estão sendo recebidas na igreja, professando a Jesus como seu Salvador, mudando o rumo das suas vidas, é porque o evangelho que nós proclamamos, ele é poderoso para salvar o pecador. E quando nós pegamos o contexto, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, você leu aí comigo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunhas do Evangelho. A palavra testemunho ali na língua grega é martírio. Martírio. Testemunha é aquele que está pronto para o martírio, que está pronto para a morte, pronto para o sofrimento, está pronto a tomar a sua cruz, não é? Cristianismo sem cruz não é o cristianismo de Cristo. Está pronto a tomar a sua cruz. Nós morremos todos os dias para os rudimentos deste mundo e ressurgimos numa nova vida em Cristo. Isso é martírio, todo dia. Mas ali a expressão é mais do que isto. A expressão martírio ali é o seguinte: sejam minha testemunha, ainda que isso custar a sua vida, ainda que você tenha que morrer por essa causa. E você vai ver na perseguição que muitos morreram por essa causa, se tornaram mesmo mártires. Vocês lembram qual foi o primeiro? Estevão. A história do martírio cristão não começou com Cristo, embora ele morreu na cruz. Começou com Estevão. Senão a gente coloca Cristo como um mártir, e não como um sacrifício que nos trouxe a paz, não como um sacrifício expiatório dos nossos pecados. Então, a história do cristianismo é assim. Eles deveriam ser testemunhas de Cristo, a começar em Jerusalém. Então nós vamos ver que eles entenderam isto, começaram a proclamar o evangelho do poder de Deus. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, não se ilude. Muitas das vezes você olha assim para a igreja, no contexto, e fala assim: a igreja, é muito difícil ser igreja, não é assim? É muito difícil proclamar o evangelho. Não se iluda, a igreja, ela vive, ela acontece nesse mundo por um milagre de Deus. A igreja é um milagre. Eu olho aqui para vocês, é um milagre de Deus. Atrás de cada um de vocês esconde um milagre da graça de Deus. E no conjunto a igreja é um milagre. Se nós pegamos lá em Jerusalém, a igreja não tinha a menor condição de sobreviver, e sobreviveu. A igreja sobrevive por um milagre de Deus. O evangelho que nós pregamos é o poder de Deus para a salvação. Ele acontece dentro de um milagre de Deus. É um milagre. A igreja nesse mundo é um milagre. Tantas perseguições, aflições, ela tem que lidar com mau testemunho, ela tem que lutar contra o pecado, não é verdade? Ela tem que lutar contra as artimanhas deste mundo, contra o inferno, contra as hóstias do mal. Ela tem que lutar contra tanta coisa, e está aí, é porque é um milagre. A igreja é um milagre. E ela vai continuar sendo sempre um milagre da graça de Deus, que acontece no coração do pecador, mas é um milagre também a igreja viver nesse mundo. Mais crescia. E a nossa lição traz até uma observação sobre isso. A igreja, a evangelização da igreja deveria começar de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja não saiu a evangelizar. E isso é um perigo muito sério quando a igreja
não evangeliza. Diz que igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada, né? Crente que não evangeliza, ele precisa ser evangelizado, porque é próprio nosso do cristianismo sermos testemunhas de Cristo, evangelizados, onde nós passarmos. Irmãos, a gente se ilude muito com as coisas. Esse setor da sociedade está corrompido, esse outro setor está corrompido. Eu te pergunto, o que não está corrompido nesse mundo? O que não está corrompido? Onde é fácil para um crente ser crente? Aonde? Só no céu, só no céu. Nesse mundo, onde é fácil para um crente ser testemunha de Cristo? Vão nomear alguns setores aqui? É mais fácil na escola. Quem trabalha na escola aqui, com educação? É fácil ser crente lá na escola? Ser testemunho de Cristo? É fácil? Todo dia tem pressão sobre a vida da pessoa. Todo dia a pessoa é colocada numa situação adversa. É fácil ser crente no comércio? É fácil? Não, pastor, para ser um bom vendedor tem que falar uma mentirinha. Não tem um negócio assim? E mentiria branca Deus perdoa. Não tem um negócio assim? Mentiria branca, mentiria mais escura. É fácil? É fácil, doutor, ser um crente lá na medicina, no exercício da medicina? Onde parece que quem quer fazer a coisa direita vai ficando para trás? É fácil ser crente na vida política de uma cidade? É fácil? Não é fácil. Mas eu te pergunto o seguinte: qual setor que é fácil ser crente? Nenhum. E é uma ignorância nós falar assim: não, isso aqui é corrompido, crente não pode entrar nisso. O crente tem que entrar em todos os setores e ser uma verdadeira testemunha de Cristo ali. É isso que é o nosso desafio. Em todos os setores nós precisamos de testemunhas de Cristo. E é por isso que ele coloca crente, testemunhas dele em todos os setores da sociedade. Porque nós precisamos de pessoas verdadeiramente comprometidas com Cristo em todos os setores e fragmentos da sociedade, em todas as classes, em todas as profissões, em todas os polos da cidade. Nós precisamos de um crente ali, mas não é fácil ser crente em nenhum setor desse. Vocês acham que é fácil ser pastor? Pastor é fácil. É fácil ser pastor? Falar igual um colega meu, né? Falar de mim é muito fácil, difícil é ser eu, né? Então, é fácil, vai lá. Então, irmãos, o que acontece é que nós vivemos e somos testemunhos de Cristo por um milagre da graça de Deus. A igreja não saiu de Jerusalém e logo então veio a perseguição, mataram Estevão. Atos 7, nós encontramos ali o discurso de Estevão, a pregação de Estevão. Estevão levantou e pregou ali o evangelho, ele fez uma exposição de toda a história da redenção. Ele pregou o plano da salvação desde a fundação do mundo até Cristo. Lê a história, o sermão de Estevão em Atos capítulo 7, são 60 versículos. E ele pregou, e depois daquela pregação de Estevão e do testemunho impactante do evangelho, a igreja passou a ser perseguida. Aqueles que apedrejaram Estevão sentiram encorajados a perseguir os outros. Tipo assim, já matamos um, agora vão matar os outros. E a igreja teve que se espalhar por toda aquela região. Eles foram expulsos de Jerusalém. Só que os perseguidores não sabiam que onde fosse uma testemunha daquela, ele ia evangelizando, ele iria dando testemunho de Cristo. E assim o evangelho foi crescendo pelo milagre da graça de Deus. A igreja cabe a proclamação e o Espírito Santo é que faz a obra da redenção no coração das pessoas. A igreja foi se espalhando
Jerusalém, Judéia, Samaria, e foi seguindo a rota traçada por Atos 1:8 até os confins da terra. Então, quando perseguiram a igreja, parecia ser fatal. Agora a gente acaba com esse movimento. Foi aí que ela mais cresceu, porque a igreja cresce, irmãos, é pela misericórdia, é pela graça de Deus. Não tem outro método para o crescimento da igreja, senão o bom testemunho dos crentes, onde eles estão inseridos na sociedade. Hoje se fala muito de método de evangelização. O maior método de evangelização é o método do Espírito Santo. A igreja proclamando o Evangelho e o Espírito Santo transformando vida. Onde vai uma verdadeira testemunha de Cristo, ali tem um missionário, seja ele um aluno lá na escola, um professor, um empresário no seu trabalho, um médico, um advogado, enfim, ou seja, onde estiver ali está um discípulo de Cristo. Esse é o método de Deus que nós proclamamos, e o Espírito transforma o coração do pecador. É importante a gente saber isso, porque nós temos que entender que nós estamos inseridos neste processo. Agora, tem que ser fiel ao Evangelho. Não tem como a igreja ser uma testemunha fiel a Cristo, se ela não for fiel à palavra de Deus na proclamação do Evangelho. Há muita tentação no nosso dia, para a gente desviar das Escrituras, desviar da palavra de Deus. Mas no dia que a igreja desviar, ela não tem mais o que pregar para o mundo. Vai pregar a si mesmo? Vai? No dia que ela perder o conteúdo do Evangelho, o conteúdo da palavra de Deus, ela não tem o que pregar ao mundo. Então, olha só, o conteúdo é o Evangelho. A proclamação é feita pela igreja, por cada membro em particular, nós aqui em conjunto, quando nos reunimos. Agora, o poder de Deus do Evangelho é o Espírito Santo que vai operar no coração do pecador. Tem algum outro método que a gente conhece para a proclamação do Evangelho, para o desenvolvimento do Evangelho no mundo? Eu acredito que não. Então, eu queria encerrar a nossa aula aqui, está dando o nosso horário, trazendo aqui um desafio para cada um de nós. Nós ouvimos muito falar aí o seguinte: pastor, se vier uma perseguição à igreja, seria bom para a igreja crescer. O que vocês acham disso? Hoje. Então vão orar para Deus mandar uma perseguição. Hein? Sem dúvida, a perseguição já está aí. Pastor, tinha que vir uma perseguição, que aí só vai, a igreja vai dar um testemunho verdadeiro. Dê um testemunho verdadeiro, que você vai ver se não vem perseguição sobre a sua vida. Inverte o assunto. Dê um testemunho verdadeiro, por onde você passar. Não é ser aquele crente intransigente, inconsequente, não. Tem gente que acha que dar testemunho verdadeiro é sair com intransigência com os outros. Não, dê um testemunho de um verdadeiro cristão, por onde você passar, e vê se você não vai ter muitas restrições, muitas perseguições, por onde você passar. É verdade.
Então, a gente sofre por causa do nome de Cristo. E este é o bom sofrimento que nós devemos ter. Agora, o que nós não podemos esquecer é o seguinte, irmãos, que este mundo acolhe melhor os que são deste mundo. É óbvio, o que a Cris está falando. Este mundo acolhe melhor os que são deste mundo, que tem a linguagem deste mundo, que tem os ajustes deste mundo, que tem os ajeitos deste mundo, não é verdade? Agora, é claro que nós temos que entender que o nosso papel aqui neste mundo é de testemunhas de Cristo. E muito mais, não é? Você passa uma passeata gay em São Paulo, a mídia fala aquilo de uma semana inteira. Passa uma manifestação lá da igreja, quando muito dá um flash assim e apaga, né? Então, isso é óbvio. Esse mundo tem uma atração por si mesmo. Agora, o evangelho que nós proclamamos é o evangelho do poder de Deus para a transformação. A fé que nós temos em Cristo não pode nos deixar esmorecer. Eu queria encerrar essa aula, irmãos, com um encorajamento para nós. Quando Paulo está encorajando Timóteo ali, eu me sinto encorajado com ele. Ele dizendo assim, olha, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está falando para Timóteo, olha, muitos vão se envergonhar do evangelho, muitos vão, assim, ceder ao espírito deste mundo. Agora, Timóteo, você não, você fala o que convém às sãs doutrinas, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério, aguarda o dia da redenção, porque haverá um dia que Deus vai julgar todas as coisas, e nós temos que descansar o nosso coração na justiça da fé, que Paulo está falando lá em Romanos 10, na justiça que vem de Deus. Nós não podemos querer fazer justiça com as próprias mãos, querer concorrer com o ímpio na sua impiedade, não é? Nós temos que seguir o nosso caminho com toda a segurança da salvação, do evangelho que nós recebemos, sermos uma testemunha de Cristo. Uns vão nos elogiar, outros vão nos criticar, não é verdade? Uns vão falar assim, eu admiro você, outros falam assim, você é um bobo, né? Você vai ouvir isso tudo. Agora, um discípulo de Cristo tem que estar preparado para tudo isso, e assim, e mesmo assim, ainda testemunhar o evangelho. A igreja não se esmoreceu por causa da perseguição, ela se fortaleceu, e nós também precisamos de nos fortalecer. Quanto mais o mundo é atraído por si mesmo, mais nós devemos nos fortalecer em Cristo, para darmos o testemunho da verdade, o testemunho do evangelho, e não se envergonhar do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Eu acho tão maravilhosa essa expressão de Paulo. Eu fico tão triste quando eu vejo algumas igrejas se envergonhando do evangelho e partindo para o entretenimento religioso e se envergonhando do evangelho. É tão triste ver isso, mas eu espero que a igreja que não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, porque um dia esse mundo será passado a limpo pelo pente fino da justiça de Deus, e o que vai sobreviver é a justiça do evangelho. A verdadeira fé que temos em Cristo Jesus será naquele dia galardoada, diz a palavra de Deus. Ok, irmãos? Alguma pergunta ou alguma colocação para encerrarmos aqui? Na rocha? Sem dúvida.
Então, o que o Franklin está falando é que Jesus contou lá sobre construir a casa na areia ou na rocha. Então, a igreja bem fundamentada na palavra de Deus é nesse aspecto de construir a sua casa sobre a rocha, tá certo? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. À noite nós temos aqui o culto. Eu peço aos membros para chegar um pouquinho mais cedo, sentar mais à frente. Nós vamos ter bastante visitantes hoje à noite. Dê o lugar para um visitante se for necessário, tá certo? Para nós aí um pedido da diaconia é para, em vez de sentar nos cantinhos, a gente procurar preencher o banco a partir do meio do banco, para não atrapalhar aqueles que estão chegando depois e para facilitar o trabalho da junta diaconal, tá certo? Vamos orar. Cristo, ora para nós. Deus, nós agradecemos a Ti porque o Senhor demonstrou o Seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer por nós, ó Pai. E através dessa mensagem, ó Pai, nós podemos ter acesso ao Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a não se envergonhar da Tua mensagem, do Teu Evangelho, que é o poder da transformação do homem, ó Pai, para que o homem possa ser resgatado por Ti. Nos ajude a testemunhar o Teu Evangelho a esse mundo. E é isso que nós rogamos a Ti, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Encerramos aqui a nossa escola dominical nesta manhã.